índice de preço ao consumidor da terceira idade mede a variação da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, no quadro Momento da Economia, com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, imenso prazer. Como que fechamos 2015 em relação aos consumidores com mais de 60 anos de idade aqui no Brasil? Enquanto o índice oficial de inflação fechou em 10,67%, o índice para melhor idade teve um incremento de 0,5%. Fechou em 11,13%. Ou seja, vários segmentos, né, se a gente olhar da sociedade, teve aumento superior à inflação, que é uma realidade. Os preços sobem muito e aí a inflação oficial do governo acaba ficando bem abaixo. Explicando melhor isso, por que quem tem mais de 60 anos sofreu mais com a inflação no Brasil do que menores de 60 anos? Os produtos consumidos pelos idosos é que foram encarecidos, no caso? Exatamente. Nós estamos falando de inflação de preço. Se a gente fazer uma avaliação rápida, o que ocorreu em 2015 em relação ao terceiro trimestre do ano e o último trimestre do ano, o quarto, esse foi o maior ofensor, principalmente na cadeia de alimentos. Se você olhar, por exemplo, para os alimentos, por exemplo, do último trimestre do ano, no terceiro ele teve um aumento de 0,54%, mas já no último trimestre teve um aumento de 5,37%. Olha o absurdo. Influenciado muito pelas hortaliças e os legumes, que vinham de um crescimento do terceiro trimestre negativo, de 16%, e teve um aumento no último trimestre superior a 20%. Outubro a dezembro ali, com certeza está bem relacionado novembro, ao quê? Dezembro. As chuvas, o que foi? Aí tem os fatores tempéries, climáticos, e o aumento do combustível também, que tem o transporte, que automaticamente também teve um aumento, ou seja, uma cadeia, né, aumenta uma variação, uma cadeia se aumenta e é um efeito cascata. E aí na ponta, os consumidores acabam pagando muito alto. O último trimestre também é o período de que as pessoas começam a viajar mais, período de férias. E no caso dos aposentados, que têm até a disponibilidade para viajar em qualquer época do ano, acabam às vezes viajando com a família nesse período. Também sofreu impacto nesse setor? Pesado. Por exemplo, passagens aéreas para as pessoas da maior idade veio também de um terceiro trimestre negativo. E teve um aumento no último trimestre superior a 16%. Ou seja, muito pesado a forma como os preços aumentaram e a forma como eles também têm uma demanda utilizada nesse período. E aí você olha também sobre o transporte, higiene pessoal e beleza, a melhor idade também usa muito, consome muitos produtos, pedagogia para leitura, ou seja, os livros tiveram muito aumento, eles usam muito leitura, né? A terceira idade aí cada vez mais teve aumento influenciado. E aí aumento no vestuário, calçados, em linhas gerais. Agora um fator teve uma desaceleração. A habitação teve um recuo de 1,67 para 1,27 no último trimestre e também teve um recuo em linhas gerais. Consumos gerais, passeio, lazer, entretenimento também teve um recuo em relação a essa demanda. Até porque muitos viajaram, né? Se você for olhar, o aumento de passagem aérea justifica a demanda da melhor idade, que viajaram muito no último trimestre do ano. Nós estamos falando aí de um lado da conta, que é a despesa. Agora vamos falar da receita. Quando a gente fala de pessoas com mais de 60 anos, no caso os aposentados, principalmente, que ganham até um salário mínimo, eles tiveram a correção que teve o mínimo agora em janeiro. Mas quem ganha acima de um salário mínimo, uma aposentadoria, uma pensão, paga mais, a inflação pesa mais, porque eles tiveram um reajuste menor do que o salário mínimo. Exatamente, é uma coisa assim, até estruturalmente difícil de você entender, né? Como é que eu tenho um aumento de inflação maior e um índice de correção que acaba sendo menor para quem tem um ganho superior a um salário mínimo, por exemplo. Então, algumas coisas precisam de ser aprovada as reformas. A economia ficou travada em 2015, não teve crescimento econômico no país. E aí, até nós, especialistas, fomos surpreendidos, porque a meta jamais seria alcançada entre a inflação mínima de 4,5% e 6,5%, que era o teto da meta do governo. Mas nós trabalhávamos ali com uma estimativa de fechar o 2015, por exemplo, em 2 dígitos, 10%. Aí, praticamente, na média geral, teve quase 1,5% acima do estimado. Ou seja, houve um descontrole total. Agora, se nada acontecer em um período de eleições municipais, por exemplo, que é 2016,
que pode refletir no governo federal, a questão do impeachment, que ainda está indefinido, a questão, quando voltar o orçamento da União, por exemplo, entre fevereiro e março, para poder destravar a economia de fato, mas tem que ser pensado nas reformas, reforma fiscal, tributária e a própria reforma política, para destravar a economia. Porque do jeito que nós estamos vindo de 2015, taxado demais em termos de impostos, consumo, os preços praticamente se desequilibraram, tivemos alta súbita. Se a gente for olhar no cenário geral, nós tivemos o combustível, por exemplo, gasolina, que no último trimestre do ano, para a melhor idade, que tinha aí um aumento de 1,27%, saltou no último trimestre para quase 10% de aumento. É um absurdo. Então, assim, o que mais pesou para a melhor idade foi a tributação de alimentos, combustíveis e passagem aérea. Obrigado. Eu que agradeço.